Olá pessoal, tudo bem? Então, o nosso vídeo de hoje, o assunto dele é o certo e errado, e ele foi uma sugestão da Cleusi, que entrou numa das nossas redes sociais e sugeriu esse assunto. Então, quando nós falamos de certo e errado, nós também podemos falar de justo e injusto, né? De bem e mal, que são esses paradoxos, essas polaridades que estamos acostumados. Eu tive a oportunidade de escrever um texto no meu blog, você pode ir lá ver, www.eduardocarvalho.net, chamado Liberdade uma Utopia. Assim como agora, há pouco tempo, eu escrevi um sobre a palavra e a vida, que são textos que de alguma forma falam sobre isso. Você está convidado a ir lá e ler, se quiser. Vamos lá. Certo e errado são interpretações. E quando eu falar certo e errado, eu estou falando de bem, mal, justo e injusto. Ok? Por que são interpretações? São maneiras que nós temos de definir as coisas. Nós enquanto seres biológicos que vivemos neste mundo, nós precisamos interpretar a vida até para nos sentirmos seguros, para sabermos se estamos correndo perigo ou não. Então, nós somos seres metafóricos, né? Nós precisamos interpretar as coisas. Mas acontece que por uma questão de cultura, por uma questão até de controle de sociedade, esse troço todo, nós recebemos interpretações prontas, né? E isso se dá muito pelo significado que nós aprendemos das palavras. Então, se você ler aquele texto, talvez fique mais claro para você. E não vou me estender aqui nesse assunto. Então, para alguma coisa ser certa, você precisa ter o seu oposto, que é o errado. Né? Para alguma coisa ser justa, você tem que ter alguma coisa que seja injusta. Porque tudo para nós é comparação de extremos. Né? Então, por que não tem certo nem errado? Porque certo e errado é uma interpretação. As coisas simplesmente acontecem, elas simplesmente são. Elas acontecem por necessidade naquele momento. Certo e errado é o como você vê aquele ato, diante de que perspectiva? Diante de uma perspectiva cultural e diante do que você imagina que serão os efeitos disto na vida. Ora, a vida, ela é um conjunto de acontecimentos simultâneos e completamente irregulares, ou seja, ela não tem não é algo que sempre vai ser certo, sempre vai ser errado. Por quê? Porque tudo é impermanente, tudo muda. Eu mudo, você muda o tempo todo. Então não tem como algo que seja sempre errado. Porque você vai dizer assim, tu tem um lado bom. Bom, se tu tem um lado bom até o que é ruim, então não tem certo e errado. Para que alguma coisa seja certa ou errada, para que alguma coisa seja justa e injusta, você precisa que a vida pare naquele instante. Você precisa que o mundo acabe naquele momento. E aí você diga, isso foi ruim. Porque como o mundo não para, como a vida segue, e como quando a vida segue você muda o tempo todo, você se transforma, porque aquilo te mudou, você vê outras coisas, passa por outras situações, você vai chegar a um ponto daqui a pouco de dizer que algo que você disse que foi ruim para você, passa algum tempo você vai dizer que aquilo foi bom para você, porque graças àquele acontecimento ruim, aquilo te transformou numa pessoa melhor, por exemplo. E aí eu te perguntarei, e aquilo foi ruim ou foi bom então? Se me transformou numa pessoa melhor, foi bom. Mas na hora você achou que foi ruim. Isso vale para o contrário. Acontece alguma coisa que você fica exuberante de felicidade, você entra em êxtase, e daqui a pouco passa um tempo e você fala, aquilo ali estragou minha vida, porque depois daquilo aconteceu isso não foi bom para mim. Então aquilo foi bom ou foi ruim? Na hora você achou bom. Maravilhoso. Depois de um tempo você olha e fala, aquilo não foi bom para mim. Bom, então o que é afinal? Então não é nada. As coisas simplesmente são. A interpretação que nós damos aqui é certa, errada, boa ou má, em função de comparação e em função da avaliação das consequências que isso terá, que é uma coisa que a gente gosta de fazer, mas que nunca funciona. Eu não sei se você já percebeu, a gente tem essa mania de querer controlar o futuro, né? E controlar o futuro seria que o mundo todo tivesse que nos atender. O mundo todo para fazer exatamente o que você espera, porque o que você quer aconteça. É incrível como tem gente que ainda quer isso, né?
acha que tem essa determinada importância diante da vida a ponto de querer controlar o futuro. Então, isso é uma bobagem. Não há certo ou errado. Não há justiça, não há injustiça. Aquilo é. Né? E aqui eu vou usar um pensamento bastante comum em Spinoza e em Nietzsche, em que eles dizem que não existe o mal. E por que eles dizem que não existe o mal? Da mesma forma que não existe o certo e o errado, da mesma forma que não existe a justiça e a injustiça. Por quê? Porque a condição de um é o outro. Então vamos imaginar. Você toma uma ação que gerou sofrimento para você. Esse sofrimento te mudou, correto? Ok. Então, passado um tempo, essa mudança que você sofreu fará com que você faça de outro jeito, porque você não quer mais sofrer. E aí você faz o que nós chamamos de certo. Mas qual foi a condição de você ter feito algo certo? Foi o aprendizado que você teve fazendo errado antes. Então, por um fazer parte do outro, por eles fazerem parte de um mesmo processo, eles não são antagônicos. É como eu coloquei naquele texto, é como você querer separar a semente da árvore. A semente gera aquela árvore, não gera outra árvore. Então, é a mesma coisa, você não pode separar a semente da árvore ou os galhos do tronco. É tudo a mesma coisa, desde a semente até a folha de uma árvore frondosa. É tudo o mesmo processo. Então, o que você chama de certo e de errado, o que você chama de bom e mal, de justo e injusto, na verdade são a mesma coisa. Elas fazem parte de um mesmo contínuo da própria existência. Portanto, esses julgamentos, esses sofrimentos, eles, baseados nessa interpretação de certo e errado, eles só trazem sofrimento e são de uma profunda incompreensão. Portanto, jamais diga que algo foi bom ou ruim. Aquilo simplesmente aconteceu. O bom ou ruim são as interpretações que você terá a partir daquele momento, dos efeitos que aquilo causou em você. Portanto, justiça e injustiça, certo e errado, bom e mal, essas são coisas que só limitam a nossa capacidade de compreender a vida e fazem com que a gente sofra. Né? Além de, principalmente, em alguns casos, gerar uma culpa. Né? A culpa é uma coisa que é muito ruim, porque a culpa não respeita a tua mudança. A culpa é como se você hoje se culpa por alguma coisa que fez, é porque você já mudou. A pessoa que você é hoje não faria aquilo, né? Claro que você hoje é diferente do que era. Então, eu oportunamente farei um vídeo a respeito desse assunto especificamente, né? Para a gente entender um pouco melhor isso. Mas entenda, as coisas simplesmente acontecem porque elas são necessárias acontecerem naquele momento. Então tudo que acontece porque naquele momento precisa acontecer, porque não tem como acontecer diferente do que acontece. Porque naquele momento as situações, o mundo, as pessoas envolvidas, elas só podem agir daquele jeito. A partir do segundo seguinte, às vezes, você pode ter se arrependido do que fez. E isso faz com que você seja uma pessoa diferente, que talvez não faça mais. E se você não fez mais, você só não fará mais por ter feito antes. Portanto, não há separação. Não há diferença, saia dessa polarização, porque isso só traz incompreensão e sofrimento. As coisas simplesmente acontecem porque precisam acontecer daquele jeito, naquele momento, porque não há outra maneira de acontecer naquele momento, a não ser do jeito que aconteceu. Os desdobramentos disso são interpretações que nós vamos tendo à medida que vamos nos transformando pela vida. Ora diremos que foi bom, ora diremos que foi ruim, ora diremos que agimos certo, ora diremos que agimos errado, né? Mas isso sempre vai mudando o sabor dos ventos. Por quê? Porque tudo muda o sabor dos ventos. Nada no mundo permanece. Tudo está em constante movimento e transformação. Essa é a natureza de tudo que está aqui. Ok? Espero que você tenha entendido, espero que você se sinta mais aliviado, talvez com menos culpas, né? E talvez um pouco mais de compreensão diante dessas coisas, né? Nós sofremos muito por interpretar, porque essa interpretação não é nossa, essa interpretação nos é imposta. Então, nós sofremos por ver o mundo do jeito que querem que a gente veja, que nos obrigam a ver assim. Porque, claro,
vivemos em sociedade, precisamos ser controlados, precisamos ser de alguma forma limitados na nossa expressão, e isso talvez não haja um jeito de ser diferente, ok? Espero que você tenha achado interessante. Se não achou, critique, também não tem problema. Dê sugestões de novos assuntos, visite o blog, tem lá bastante coisa para você ler se quiser, e encaminhe esse vídeo, se você achou interessante, para outras pessoas que talvez estejam sofrendo com interpretações como essa. Ok? Um grande abraço e até a próxima.